Doutores, um aspecto relevante que a gente não pode deixar de observar no estudo de todos os tipos penais e que a gente sempre vem batendo nessa tecla ao longo dos nossos cursos é a questão envolvendo o objeto jurídico, tá? Nesse bloco, eu vou focar com vocês no estudo, primeiro, do bem jurídico tutelado pelos tipos penais da Lei de Abuso de Autoridade e também outra questão que é, para mim, um dos pontos mais importantes da lei, afinal de contas, é uma questão, um ponto que acaba servindo de como uma espécie de blindagem, né, dos operadores do direito, uma blindagem para os agentes públicos contra a má interpretação da lei, né, ou eventual abuso na aplicação da nova lei de abuso de autoridade. Tá? Então vou estudar com vocês bem jurídico e elemento subjetivo do tipo, tá bom? Doutores, com relação ao bem jurídico tutelado, o que se tutela nos crimes, nos diversos tipos penais previstos na nova lei de abuso de autoridade? Tá aí, doutores. Tutela-se, por meio dos tipos penais da lei, o regular funcionamento da administração pública. Sobre esse ponto, doutores, eu queria trabalhar melhor com vocês. Tá? No material eu até faço, na apostila eu até faço de forma um pouco mais detalhada, e é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Por quê? É muito comum que a doutrina que trata do assunto acabe vinculando o bem jurídico tutelado muitas vezes aos princípios que regem a administração pública. Princípio da legalidade, publicidade, impessoalidade, etc. Por quê, doutores? Porque a partir do momento que um agente público atua às margens da lei, desviando as finalidades do seu cargo, abusando no exercício das suas funções, esse desvio de finalidade, esse abuso na prática dos atos públicos, evidentemente, comprometem o próprio serviço público. Os atos abusivos praticados pelos agentes estatais acabam comprometendo o interesse público de um modo geral e o bom e regular funcionamento da administração pública. Então é evidente, doutores, é evidente que a administração pública é lesada por meio da prática de atos abusivos de seus servidores. Isso aí é inquestionável. Daí porque a doutrina coloca o bom andamento da administração pública, o bom funcionamento da administração pública, os princípios que regem a administração pública, incluindo aí o princípio da probidade, etc., da moralidade, enfim, como um bem jurídico permanente, um bem jurídico que vai se fazer presente em todos os tipos penais. Em todos os tipos penais. Daí porque a gente já pode também colocar a administração pública como uma vítima permanente dos crimes. Mas, ao lado deste bem jurídico, que são os princípios que regem a administração pública, que é o regular funcionamento da administração pública, a gente também pode colocar o Estado democrático de direito. Eu destaco que também temos como bem jurídico tutelado, nos crimes da lei de abuso de autoridade, o Estado democrático de direito. Afinal de contas, um agente que atua às margens do ordenamento jurídico, né, que não observa os limites das suas atribuições, ele também acaba violando toda aquela expectativa da sociedade em relação ao próprio Estado. Se as leis valem para todas as pessoas, incluindo o próprio Estado, é evidente que um ato do Estado, ainda que praticado por seus agentes, acaba também indo contra o Estado Democrático de Direito, e o Estado Democrático de Direito preza por isso. O império da lei, seja para o cidadão,
seja para o próprio Estado. Tá? Então, podemos colocar como bens jurídicos permanentes os princípios que regem a administração pública, o regular funcionamento da administração pública e o próprio Estado democrático de direito. Porém, paralelamente a esses bens jurídicos, a esses valores que merecem tutela penal, inegavelmente, nós temos também, a depender do tipo penal em questão, um bem jurídico específico, um bem jurídico especial. No artigo 9, onde se pune a conduta de decretar medida restritiva de liberdade manifestamente ilegal, é evidente que neste artigo, nesta forma de abuso, a liberdade ambulatorial, a liberdade de locomoção está sendo aviltada. Assim como em outras condutas em que se viola a honra, em que se humilha determinada pessoa por meio da prática de atos abusivos, a gente também tem ali como direito fundamental tutelado, como bem jurídico tutelado, a honra, muitas vezes a intimidade da pessoa. Então, doutores, em todos esses contextos, nós temos, ao lado do interesse da administração no bom andamento das suas funções, dos seus quadros, ao lado dos princípios que regem a administração pública, nós temos os chamados bens jurídicos volantes, que vão variar de acordo com o tipo penal. Liberdade de locomoção, intimidade, vida privada, honra, tudo isso é tutelado, é objeto de tutela pelos tipos penais da lei, tá bom? Feita essa constatação, doutores, a gente avança para outra questão que envolve o elemento subjetivo do tipo, tá? Então aqui nós temos um dos pontos mais relevantes que envolve o tipo penal subjetivo. Doutores, para que haja o crime de abuso de autoridade, como a gente já adiantou, seja qual for o tipo penal, é imprescindível que a conduta questionada tenha sido realizada com uma finalidade específica, com dolo específico, qual seja, primeiro, o dolo de prejudicar o outro, segundo, de beneficiar a si mesmo ou a terceira pessoa, e por fim, o dolo de praticar determinada conduta abusiva por mero capricho ou satisfação pessoal. Daí porque, doutores, é pacífico o entendimento de que os tipos penais da nova lei de abuso de autoridade são punidos tão somente a título de dolo. Não cabe nem sequer o dolo eventual, porque se exige um dolo específico, consistente na vontade de prejudicar outrem, de beneficiar si próprio ou terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Daí a gente poder tirar outra conclusão. Se é exigido dolo específico, não há que se falar em dolo eventual e não há previsão da modalidade culposa. Qualquer questão envolvendo abuso de autoridade culposo, doutores, você pode desconsiderar. Não há nenhum crime punido a título de culpa, tá? Só haverá o abuso de autoridade se constatado o dolo específico, tá? Então veja aí nos termos da lei. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções, ou seja, durante o seu atuar, ou a pretexto de exercê-las, vejam, que basta o vínculo funcional, ele não precisa estar efetivamente no exercício das funções, mas se ele invocar para a prática da conduta abusiva o seu cargo, se ele fizer uso das suas prerrogativas funcionais, nós podemos ter o crime, tá? Então, pune-se a conduta daquele que no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las abuse
do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas por agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou ao terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, como a gente falou. Essa exigência do dolo específico se aplica a todos os tipos penais da lei. E aí o parágrafo 2º, complementando o parágrafo 1º, diz, olha, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Doutores, como nem poderia deixar de ser, a lei não criou o chamado crime de hermenêutica, tá? Ao exigir o dolo específico, é evidente que eventual interpretação distinta do ordenamento jurídico, a eventual avaliação distinta, mas fundamentada sobre os fatos e provas, jamais pode ser criminalizado. Então, pode ser que haja aí uma distinção, um entendimento distinto nos fundamentos para o decreto de uma prisão, nos fundamentos para a instauração de um inquérito policial, e ainda que o judiciário eventualmente dê a palavra final num sentido distinto daquele que teve o ato questionado como abusivo, ainda que haja essa divergência, não há que se falar em crime, porque se foi uma mera divergência interpretativa ou na avaliação dos fatos e provas, não existiu o dolo específico que a lei exige. Tá? Percebam, doutores, para a gente encerrar, que este parágrafo 2º tem a natureza jurídica de causa excludente da tipicidade, porque ele exclui o dolo. Ao excluir o dolo, nessa avaliação distinta de fatos e provas, na interpretação da lei, ele exclui o crime por ausência de tipicidade. Tá? Então, trata-se aí de um dispositivo legal com natureza jurídica de causa excludente da tipicidade. Tá bom? Fechamos esse bloco, voltamos com mais.